Beleza? Vamos orar. Vai. Agora, orar não, povo. De novo? Muito Não fora. precisa bater não, né? Então bora. Vamos lá, 3, 2, 1. 4 são os pontos cardeais, os 4 ventos, 4 anjos Deus tem. 4 são os elementos, água, fogo, terra e ar, e são 4 os evangelhos também. 4 também. Fala, galera! Começa agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast, O Quarto Homem. Uma conversa entre amigos sobre os dilemas que nós enfrentamos na fornalha da vida. Eu sou o pastor Gili Ferreira, você já nos conhece. E no 4º capítulo de 1 Crônicas, nós encontramos uma das mais famosas orações da Bíblia. Sabe qual é, Ed? Não faço ideia. É de Jabes. Jabes! Busquei longe agora, hein, cara? Buscou. Todo mundo já escutou um Não sei se você viu, o livro tá na sua frente aí. Bruce Wilkinson, ó. Bruce Wilkinson, baita livro, rapaz. Quem que nunca leu? Poxa, Muito bem. Uma lenda. E aí, meu povo? Aqui quem fala é Ed Peixoto e minha oração dura 4 minutos. Você vai longe ainda, cara. Pra mim, isso é pura hipocrisia. Não dou nem 1 minuto essa oração, cara. O cara dura 4 minutos. Mentiroso! Rapaz, ele abre várias vezes o olho assim pra ver se deu 4. Se deu. Cara, ele orou um monte, 2 minutos. Não aguenta mais, né? Pra chegar nesses 4. E temos um convidado ilustre aqui. Uma sumidade. Uma sumidade, rapaz. Quem que é? Quem está conosco aqui? Sumido, né? Sumidade é sumido. Faz 1 ano e meio que a gente convida, hoje que ele aceitou. E agora deu certo. Bem, meu nome é Heron, né? Eu não sei nem o que eu vou dizer com 4. Já começou bem. Eu não sei nem o que eu vou dizer com 4, mas vai ser uma alegria falar com vocês aqui. Tá? Muito bom. Vocês perceberam aí na nossa introdução que nós vamos conversar sobre um assunto extremamente importante, seguindo a sequência da série Disciplinas Espirituais. Hoje nós vamos falar, segura o coração aí, vamos falar sobre oração com o título Orar é para os fracos. E nós não vamos ficar só na superficialidade desse tema não, galera, porque existem muitos pontos conflitantes nesse assunto. Eu acredito que os nossos amigos ouvintes, eles também têm muitos questionamentos sobre oração. Então esse episódio aqui, ele promete ser um pouco polêmico. Talvez não, né? É que assim, esse parece ser um tema muito comum. Isso. Mas é porque nós não temos coragem de levantar publicamente os questionamentos. Cara, é verdade. Ou se aprofundar, né, em algumas reflexões filosóficas, né, sobre a oração. Mas antes de a gente entrar nesse ponto aí, galera, eu queria que vocês, assim, em uma frase, definissem o que é oração para vocês. Cara, orar é conversar com Deus, né? Na verdade, eu vou falar um pouquinho do que eu faço, né? Do que eu faço, né? Cara, tem sido uma experiência tremenda. Todo dia à noite eu vou levar meu filho para dormir, eu junto numa bola de pilates. Alguém deu essa dica, né? Já se entregou. Já senta uma bola. Faz pilates, é estranho. Não, mas não faz pilates, né? Eu coloco aquele menino de 17 quilos no meu colo ali, e aí eu começo a embalar, conversando com ele. Aí eu começo orando com ele, lógico, mas daqui a pouco ele fica quietinho. Cara, esse moleque demora uns 30 minutos pra dormir. Você imagina 30 minutos você embalando ali, ó. Né? Aí, ó. Cara, é horário de conversar com Deus, né? Eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter esse moleque, agradeço a Deus pela família. É a hora que eu vou conversando com Deus. Eu acho que oração é isso. É esse privilégio que você tem de, independente de como você está e tal, esse canal direto de conversa com Deus. Bacana, bacana. Legal. E você, Ed? Cara, pra mim a oração tem sido uma caminhada de descoberta, né? Uhum. A gente conversa muito, você sabe que eu já tive fases assim de falar, alguns dos questionamentos que a gente vai levantar no podcast hoje são coisas que a gente já conversou lá atrás. Exato. E que em algum momento eu olhei e falei, cara, pra mim não faz muito sentido isso, né? Então, a oração pra mim tem sido mais isso, um diálogo mesmo, bem parecido com o do Heron ali. Até hoje eu tenho alguns esquemas para orar, ou é mais uma troca de ideia mesmo com Deus. Legal. É a minha forma de orar. Né? E eu acho que isso aqui já é um spoiler do finalmente, né, do nosso assunto, porque, de fato, as pessoas precisam entender que oração tem a ver com relacionamento, né? Relacionamento com Deus. Então, é falar com Deus, é conversar com Deus, é descobrir-se em Deus, e tudo isso tem a ver com a oração. Mas Só não pode ser muito formal, né, cara? Eu sei que tem a formalidade, tem o seu lugar.
Oração tem que ser uma conversa direta, aberta, bem à vontade mesmo com Deus, né? Eu acho que esse negócio de você ficar à vontade... Cara, e esse negócio da formalidade, acho que são fases, cara. Acho que todo mundo já passou por essa fase formal da oração. Eu acho que a gente podia, então... Estamos falando já dos problemas da oração, né? Então, esse para mim, o primeiro desafio é que o primeiro contato que a gente tem com a oração é quando você chega na igreja, né, normalmente, e a oração é aquele negócio de joelho, cruza as mãos, fecha os olhos. E, normalmente, quem vai orar na igreja, ele tem todo um ritual, né? Então, o cara, ele muda o tom de voz. Ele muda, ele fica mais contrito. Ele fica mais contrito. Ou imposta a voz. Ele tá aqui, nós estamos trocando ideia. Vamos orar. Pai. Oh, Pai, eterno e inefável. O cara tá falando de experiência própria, né? Conhece os detalhes. Ó, aí o cara muda a voz. O cara vira um outro personagem, outro personagem. Então, aí ele muda a voz, ele fica contrito, ele usa umas frases de efeito, tipo assim... Genuflexo, estamos... Chegamos diante do trono da graça e tal. Então, você criança, eu pelo menos cresci dentro da igreja, né? Então, você cresce olhando por oração assim, com um negócio estranho. Você fala assim, pô, esse cara não fala assim. Eu conheço esse cara aí. Eu conheço esse cara. Não. E às vezes é um cara legal pra caramba. Ele entra na oração, se transforma num personagem. Então, a primeira coisa da formalidade é como você vê isso, você é criado nesse ambiente, você começa a imaginar que para chegar diante de Deus... Você tem que falar bonito. Eu tenho que virar um personagem. Entendeu? Isso. Eu não posso chegar eu sendo Ed, doido do jeito que sou, falando, rindo, não sei o que, diante de Deus. Eu tô assim com você, que é meu amigo, mas Deus não é exatamente meu amigo, né? Então, a hora que eu chego de Deus, eu tenho diante de Deus cara, criar um mas personagem. aí que entra um ponto interessante. Quando que a gente é formal nos nossos relacionamentos? Quando a gente não conhece a pessoa. Sim, não tem intimidade. Não é assim? Quando você vai conversar com uma pessoa que você não conhece, é uma estranha, cara, você é todo cuidadoso com as palavras, né? Você não vai se abrir, se revelar assim tão rapidamente. Então, a formalidade tem a ver, isso aí já é uma paulada na nossa cara aqui. Tem a ver com uma falta de intimidade com Deus. É isso, Arão? Cara, e eu ainda vou colocar um negócio aqui. Vou colocar Maria nesse troço aqui. Eita, é coisa boa. Vai lá, vai que vai. Cara, se você ler ali o Sermão do Monte de Cristo, né, em Mateus capítulo 5, né, em diante, a primeira coisa que Cristo cita para não se usar na oração, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, é a questão da hipocrisia, né? Isso. Muitas vezes ele falou isso. O texto, por exemplo, tá aqui na minha frente o texto, né? Olha lá, como se deve orar? Capítulo 6, versículo 5. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, né? Bem, essa palavra hipócrita é interessante. Por quê? Sim. Porque a palavra hipócrita, lá no passado, ela não tinha. O Ed vai saber disso, porque ele tem 10 anos de teatro. Ele vai saber disso, Aí você foi profundo agora. Piada interna, tá? Piada interna, gente. O pessoal não tá entendendo, mas por que nós rimos? Eu tenho 10 anos de teatro, então o cara tá... Então ele entende o que é hipocrisia. Em todo mundo, né? Relaxa. Isso aqui é piada interna aqui, Otávio. É coisa nossa. Um maluco cheio de piadinha interna, né? Mas a palavra hipócrita nada mais era do que lá no passado, os caras que participavam do teatro e tal, eles usavam uma máscara, né? Então, imagina, uma máscara, o cara sorrindo e tal, ele fazia um papel, né? Isso. Bem, o que Cristo está combatendo é exatamente esse tipo de papel que existia entre os fariseus na época de Cristo. Ele falou, não quero que vocês façam isso, né? Por quê? Porque esses caras não conhecem a Deus, eles não têm intimidade com Deus, né? Então, eles se servem a um papel, né? E aí, Jesus já, primeiro, assim, de cara, como é que se deve andar? Primeiro, não seja como os hipócritas. Então ou seja, já começamos errado. Já começou errado. Cara, interessantíssimo, é óbvio. Já tem que começar por... Deus não quer essa representação teatral. Ele não quer um personagem. Ele quer você, né? Do jeito que você é. E aí, beleza. Quando a gente tá em público, né? Porque eu citei aqui, né? A gente ajoelha, cruza as mãos, fecha os olhos e tal. Não tô dizendo que essas coisas são pecado. Não, sim. Em público, a gente faz isso por uma questão de reverência. Para que você se concentre melhor no que vai ser feito, né? Mas eu acho errado o cara mudar o tom de voz, ele mudar o que ele tá fazendo. E isso é errado mesmo em público. E uma outra coisa que se faz muito errado em oração em público, que afasta a gente, assim, dessa questão da oração relacional, que o cara vai orar, por exemplo, normalmente uma oração em público é por um objetivo. Então ele vai orar pela comida, ele ora pela comida, pelo primo, pelo tio, pelo boi que caiu no meio do mar. Um objetivo em comum ali, né, do grupo. Mas, cara, o cara às vezes, ele viaja, aquela oração ali, a oração em público, ela sempre é uma oração para um objetivo específico. Isso. Você vai orar pelo almoço? Senhor, abençoe esse alimento, os amigos que aqui estão, amém.
Cara, pronto. Pronto, você não precisa. Mas aí que é interessante, você percebe, cara, o hipócrita, né? Você percebe o cara que tá criando um personagem justamente pela forma dele falar e pelo tempo, cara, também. Você pode perceber que o cara que ora aquelas orações muito longas é que o cara é um cara que não tem uma vida de oração, cara. A impressão que eu tenho é essa. Porque eu acho que o cara quer gastar tudo aquilo que ele não é naquele momento ali, cara, pra se parecer, entendeu? Ou tipo assim, ele fala assim, eu tenho que ter muitos argumentos pra convencer Deus que isso aqui é verdade. Tem que impressionar, entendeu? E, cara, uma vez, fazendo uma semana de oração em algum canto aí desse Brasil, cara, um senhor, cara, foi fazer uma oração sábado de manhã, cara. Encerramento de semana de oração. Sem brincadeira nenhuma, cara. Sabe quanto tempo que o cara fez a oração pública, a oração coletiva? 10 minutos, cara. Ah, não, aí não. 10 minutos. E a galera, cara, depois que ele terminou de orar, e a oração era de joelhos, cara. Vocês estão de sacanagem! Cara, eu nunca vi um amém tão fervoroso na igreja como foi naquele dia, cara. Amém! Pronto! Provavelmente ele nunca mais foi convidado pra orar. Os caras falaram amém assim, tipo, pô, até que enfim acabou, cara. Porque assim, a pessoa perde a noção, cara. Aí não... E o Quem tempo que pregou? Quem que pregou foi você? Fui eu que preguei. Mais depois. 50 minutos depois. Não vi mais 50 Quando minutos. teve almoço aquele sábado. Cara, e como é que você fez com o teu TDAH? O púlpito escondia você, pelo menos? Cara, eu não consegui ficar com os olhos abertos o tempo todo. De verdade, cara. Não tem como você ficar concentrado por 10 minutos. Aí que tem o lance da oração em público, né? Ela tem que ser objetiva. É objetivo, cara. Ela tem que ser rápida, né? Ela tem que usar palavras que todo mundo entenda. Agora, no seu momento com Deus, cara, isso aí você fala do jeito que você quiser, o tempo que você quiser também. Não é isso? Então, eu acho que é aí que vem o problema maior pra mim dessa oração em público, que daí é o seguinte, quando eu vou pra minha oração particular, como eu cresci vendo um hipócrita orando, eu chego pra minha oração particular, que agora é uma oração de relacionamento, não é uma oração específica pra uma situação, e eu imagino que eu tenho que ser um hipócrita também. Uhum. Eu tenho que vestir esse Isso personagem. aprende, né, cara? Cara, e o quanto você tiver um demais, personagem na oração, já era, cara. Não vai rolar. Aí é trágico demais, cara. E sabe um outro detalhe que Cristo cita aqui na sequência, né? Porque, na verdade, Cristo fala duas coisas que o cara não pode fazer, né? Então, não seja como os hipócritas, ele cita os fariseus, orando nas praças e tal, né? E ele cita também a questão da vã repetição, né? E aí você pode observar, cara que ora tanto tempo assim, sim. Cara, ele não... Daqui a pouco ele começa a repetir as mesmas coisas e tal, ele é muito prolixo, né? E aí o cara se complica, né? Essa é a vantagem de você ter o canal aberto com Deus, né? Eu sei que, eu volto a dizer aqui, vocês já enfatizaram isso, que a questão da formalidade, ela tem o seu lugar, lógico, né? Mas assim, eu volto a enfatizar essa questão desse relacionamento com Deus, dessa conversa à vontade com Deus, onde você abre o seu coração, cara, e a coisa vai deslanchando, como a gente tá conversando aqui agora. Cara, como tá conversando agora. Eu era menino. Senta que lá vem a história. E aí eu já citei, acho que umas 2 vezes aqui nesse podcast, o tio Alfredo, que foi ancião na minha igreja. E, cara, e aí um dia ele pregou e ele falou assim, eu oro uma hora por dia. 1 hora por dia. E aí eu falei, pô, o tio Alfredo, homem de Deus, né? Falei, vou orar 1 hora por dia também. Voltei pra casa, tá ligado aqueles despertadorzinhos? Nem sei se existe aquilo lá ainda. E aí eu tinha aquele despertador que você acorda com ódio de manhã, já se quer matar quem colocou o despertador do lado da sua cama. E aí eu peguei, fui pro meu quarto, devia ter uns 11 anos, 12. Fui pro meu quarto, coloquei ali o despertador, me ajoelhei e falei, ó, daqui 1 hora ele vai despertar, né? E coloquei pra despertar, porque eu imaginei assim, falei, cara, eu vou passar longe de 1 hora, né? Então só pra não exagerar, né? Não exagerar, né? Não, porque eu não vou ganhar do tio Alfredo, né? Vou começar na humildade. Vou começar na humildade, 1 horinha só vou no nível do tio Alfredo, depois eu passo ele. Eu sou humilde. Gente, eu sou humildade em pessoa. Cara, e eu orei. Mas eu era um hipócrita ainda, né? Eu entendi a oração com uma questão hipócrita. Eu orei. 12 segundos depois. Abri o olho, cara. 5 minutos. Assim Cara, foi muito triste, então cara. você mentiu, porque você falou que não tinha orado mais de 4. Pegou no pulo. Peguei. Aí, cara, fechei o olho e falei, não, eu vou, cara. E cheguei a 7 minutos e abandonei, cara. Aí, a partir daquele momento, eu abandonei. Falei, esse negócio de oração longa aí não funciona. Cara, mas onde tá na Bíblia que a gente precisa orar? O tempo, né? Mas Só sabe tem o que uma acontece? coisa na Bíblia. Só uma coisa. Isso aí tá claro, né?
que Cristo diz, aliás, Paulo usa essa expressão, né? Orai Isso, sem cessar. Agora, isso não quer dizer que eu vou orar 1 hora, meia hora. Exato. Não tem nada Mas na Bíblia, aí esse que é o doido, né? Por que você não consegue falar muito tempo com Deus? Porque você tá vestindo o personagem do hipócrita, do personagem. Aí quando você entende esse esquema, que você fala assim, não, peraí, mas o que eu falo na oração? Pô, na oração, conta seu dia pra Deus. Não é assim que a gente conversa? Se a gente fala que oração é uma conversa, então converse com Deus. Como é que é uma conversa entre 2 amigos, né? Você chega pra conversar, a gente encontra e fala, cara, e aí? Tudo bem? Não, tudo bem, cara. Pô, você vai fazer o quê? Não, eu tava pensando em comprar um carro. Pô, o carro meu quebrou, cara. Levei na oficina tal. Essa oficina não é boa, cara. Por quê? Porque o cara de lá é pescador. Pô, falando em pescar, minhas coisas de pescaria estão aqui. Não é assim? É uma coisa emenda a outra. Aí, de repente, você olha e fala assim, caramba, por que a gente chegou nesse assunto, né? Mas é uma conversa, um diálogo entre amigos. Pô, vai orar? Senta você e Deus, fala assim, orei. Ó, Senhor, hoje eu vou fazer tal coisa, tal, tô indo em tal lugar. Conta pra Deus como você conta pros seus amigos. Sim. Aí, pô, sua oração vai longe, cara. E você começa a ter momentos de oração muito significativos com Deus. E eu vou até mais profundo, cara. A oração, como ela precisa ser o fruto de um relacionamento de intimidade, né? Entre nós e Deus, entre você e Deus, vai ter momentos, de que você não precisa falar. É, isso aí. Cara, por exemplo, a intimidade entre um marido e mulher, quando eles estão juntos, por mais que a mulher goste de falar, ela não vai falar o tempo todo. Vai ter momentos, cara, que vocês dois vão ficar em silêncio. Não, tá ligado? Sabe, cara? Você não conhece o potencial de algumas mulheres por aí, meu amigo. Eu sei que a mulherada gosta. Mas assim, é interessante esses momentos, cara, onde os dois ficam sozinhos. Sozinhos, sem falar nada, em silêncio, sabe? Aqui, quietinhos ali. Mas eles estão conectados, cara, vivendo uma intimidade. Eu acho que com Deus não é diferente, cara. A gente não precisa ter essa preocupação de ficar falando o tempo todo. Sabe quando a gente tem essa preocupação de ficar falando o tempo todo, cara? Quando a gente tá conversando com estranhos. Eu não sei vocês, mas eu detesto. Eu detesto entre estranhos, cara, ficar aquele vácuo. Você fica na obrigação de aquele falar silêncio angustiante. Cara, aí você fica tentando puxar assunto o tempo todo. Cara, com Deus não precisa ser assim. Mas isso é fruto de intimidade. Elevador. Elevador. Você entra, uns caras que você nunca viu. Rapaz, eu já desisti de fazer conversa de elevador, porque não dá, cara. Ó, uma outra coisa dentro disso que você falou, Gili, que é legal pra caramba, né? É que você pegando a parábola do casamento, né? Você reconhece um ou outro. Você já reparou que tem vezes que vocês estão num lugar, tá cheio de gente, mas você e sua mulher estão tendo meio mentalmente uma conversa paralela? Tipo, o mundo tá acabando aqui, você tá olhando pra ela. Não precisa de palavras, né? E você sabe o que ela tá pensando, ela sabe o que você tá pensando, e vocês meio que estão só pelo movimento do olho, assim, você tá trocando uma boa ideia com ela num negócio que tá moendo em volta, né? Agora deixa eu aprofundar aqui na questão. Vamos lá. Beleza, a gente falou sobre essa questão de intimidade, desse relacionamento, de transformar a oração realmente num diálogo, numa conversa com Deus. Mas como que isso acontece, cara, quando a gente está falando de alguém que a gente não vê? De alguém que a gente não enxerga, né? Nós estamos usando aqui elementos ilustrativos de coisas reais, de pessoas que estão do nosso lado, a gente está vendo, tocando, né? Sentindo, cheirando. Com Deus, cara, como é que funciona isso? Como é que eu alcanço esse nível de intimidade com Deus? Existe um segredo para isso? Cara, esse cara joga as perguntas e se vira. É por isso que ele senta no meio. Ele quer só fazer pergunta e nós temos que resolver. Focado! Não, cara, porque é uma pergunta que a galera muito faz, né, cara? Como é que eu chego a esse nível de relacionamento com Deus, conversando com alguém que eu não vejo, cara? Ó, então, vamos lá. Eu acho que começaria pela pessoa que duvida. Eu acho que se você não sente, não conhece, eu te desafiaria a começar contando, falando assim, olha, senhor, eu duvido que o senhor esteja aqui, eu não te conheço. Porque esse sentir a presença de Deus, abrindo o coração mesmo, né? Cara, comece dizendo que você não acredita. Fala assim, ó, de verdade, não tô te vendo, não te escuto e não tô sentindo a sua presença, certo? Então, senhor, mas eu gostaria de reconhecê-lo. Isso é tirar a máscara, né? Começa por aí, do jeito que Jesus a gente ensinou. É igual o cara que chega e fala assim, pai. E, cara, às vezes ele não reconhece Deus como um pai, tá com ódio de Deus, tá com raiva porque as coisas não estão acontecendo do jeito que ele gostaria. Então, eu acho que a primeira coisa é essa, seja honesto com Deus. Nesse ponto de falar pra ele, não, pra mim tá muito estranho falar aqui, eu tô falando com a parede, não tô reconhecendo o senhor.
Esse é um primeiro ponto. Legal. Ser honesto em tudo, né? E uma coisa que eu faço e pra mim funciona legal é que tipo você vai fazer a sua oração. Você tem que estar confortável, cara. Tem gente que acha que pra orar o único jeito, joelho ou mão fechada. Cara, a minha oração pessoal normalmente é assim, eu sentado do lado de uma cadeira, eu coloco uma outra de outro lado da mesa, eu jogo os meus pés em cima da mesa e eu começo a imaginar que Deus está sentado naquela cadeira. Aquela cadeira é a personificação pra mim da presença de Deus. Óbvio que com o tempo vai acontecer um negócio, você vai sentir a presença de Deus. Talvez não na primeira oração, não ali, mas todos nós temos aqui com certeza momentos de que você sentiu a presença de Deus. Não tem como eu te explicar pra você que tá me ouvindo, se você não sentiu ainda. Isso só você vai entender o que eu tô te falando na hora que acontecer, entendeu? É isso aí, cara. Interessante. Mas você tomou um remedinho hoje que eu fiquei preocupado. Será que não é esquizofrenia isso aí, não? Ele é esquizofrênico, é assim mesmo, fique tranquilo. Eu não aguentei de fazer a brincadeira, mas você falou é sério. Agora, sabe que é legal você ter essa visão de tentar materializar realmente, né? Só que é impossível o cara agradar a Deus se não for através da fé, certo? É isso. Hebreus 11. Hebreus 11, né? Coisas que então, sem fé é impossível você se aproximar de Deus sabendo que Ele é o galardoador e tal. Cara, é um negócio que eu tô aprendendo agora, tá? Tô aprendendo meio tardio. Vocês já aprenderam mais. Funciona. Não, exatamente. Nem sei se funciona, né? Eu acho que vocês aprenderam bem antes disso, né? É um negócio que você tem que ensinar para criança desde pequeno. Né? Eu tô com um molequinho de 2 anos, né? Que quando eu falo assim para ele, Arthur, vamos orar? Né? Ele se ajoelha e ele quer todo mundo, ele é bem fariseu mesmo, ele quer que todo mundo se ajoelhe junto com ele. Todo mundo de olho fechado. Ele fica cobrando, tipo, a avó, vovó, ó, e tal, né? Aí na hora que eu começo a fazer oração, quem quer que seja, faça a oração lá, né? Fala assim, Senhor Jesus, ele já levanta e vai brincar. Durou 5 segundos, né? O que eu já percebi? Cara, é a repetição desse negócio nessa idade, para ele um dia dar um start lá e falou, agora eu entendi qual é o significado disso aqui. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, como é que exercita essa fé desse moleque, né? Quer dizer, eu tenho que aproveitar todas as oportunidades. Eu sei que eu tô falando para vocês já passaram por isso. Eu tô descobrindo isso agora, né? É todas as oportunidades. É o menino na igreja, é em casa, é o culto familiar e tal. É ele me ver orando, né? Quer dizer, ele tem que ver o pai orando, a mãe orando. Porque se ele não vê e eu só estimulo, quer dizer, em algum momento isso aqui não é importante, né? Então, todos esses aspectos que você vai criando na criança, né? Bem, passou dessa fase dos 6, 7 anos, que é a segunda oportunidade que a gente tem, aí, cara, é só na misericórdia de Deus, né? Quer dizer, é só a graça de Deus mesmo para colocar fé no coração de um jovem, de um adolescente. Fala, cara, é assim que se aproxima de Deus. E essa fé, Neron, ela é desenvolvida com a experiência, não tem o que fazer, entendeu? Então, você desenvolve a fé no conhecer, no buscar conhecer a Deus. Experimentando Ele na vida, né? Então, assim, é bom deixar claro para a galera aqui que está nos ouvindo que essa busca de Deus, esse conhecimento de Deus, ele acontece por intermédio de uma outra disciplina espiritual que a gente já falou aqui, que é o estudo da Bíblia. É Deus se revelando a nós. Então, quando a gente busca conhecer a Cristo, né, a Deus, através das Escrituras, a gente vai aumentando a nossa fé nele, que se aplica à nossa vida mesmo. Então, essa fé que a gente encontra na Bíblia, ela precisa ser aplicada no nosso dia a dia. É assim que se fortalece a fé. É no ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Quando a gente pratica, a gente começa a dizer, caramba, olha o que aconteceu comigo e tal. Então a gente vai colecionando histórias que vai fortalecendo a nossa fé, cara. E vai se tornando um testemunho forte para outras pessoas também terem a sua fé fortalecida. Por isso que o outro, por exemplo, o cara que vai começar agora, que não tem fé, mesmo que ele chegue para Deus e diga assim, Senhor, eu estou orando, mas eu não tenho fé. Eu nem sei se eu estou fazendo isso, eu nem sei se Deus existe. Esse cara vai depender da experiência do outro. Exato. Você, o outro que vem dar um testemunho, que se aproxima nós estamos conectados, entendeu, Irão? Então aí a gente entra no outro assunto que mais pra frente a gente vai ter que fazer um podcast, que é pra que serve a igreja, né? Isso, porque cara, excelente. A gente tá numa onda muito massa. Não, a igreja sou eu. Não precisa de igreja. Eu não preciso de ninguém. Mas aí é outro podcast. E é um polêmico. Anota aí que nós vamos falar sobre isso. A gente vai falar, a igreja sou eu. Vem com essa historinha, não. Vem com essa historinha. Agora Satanás sim, colocou no seu coração. Pegando o gancho que vocês até comentaram aqui, a gente falou lá no início, o orar como
como se estivesse conversando com Deus como um amigo, é uma questão de crescimento, de maturidade. Então a gente passa por fases. Você passa pela fase da formalidade, você passa pela fase da repetição, né? Como uma criança, né, que está sempre repetindo, ela tem que decorar a oraçãozinha dela, até chegar a um nível, cara, de Jesus. De passar uma madrugada inteira em conexão com o Pai. E eu não imagino ele falando o tempo todo. Eu acho que teve aquele momento que ele para, ele reflete, ele ouve, ele fica em solitude. E tudo isso, cara, é realmente essa experiência incrível da oração. Isso é orar sem cessar, né? Você usou um termo aí que eu gosto, cara, que é o tal da solitude, né? Que é quando você tá ali orando pra Deus, falando com Deus, e de repente, cara, as palavras elas terminam. Seu coração é preenchido com uma sensação da presença, assim, que você fala, cara... E você para e fala, nossa, eu tava precisando disso, né? E se você tá no meio de uma luta, isso termina em lágrimas. E se você tá no meio de um dia muito feliz, isso termina num grande sorriso, numa sensação de felicidade muito grande. É isso aí. Né? Então isso é muito legal. Então, você que está nos ouvindo, se você não chegou nesse nível, não desanime, cara. Você tem que buscar, porque diz o texto de Jeremias que quando a gente busca Deus de todo o coração, a gente encontra e descobre essa experiência, né? Tem essa experiência maravilhosa de estar na presença de Deus. Deixa eu usar só uma frasinha. Sim. A ideia não é lacrar, não, mas eu acho que tem tudo a ver com isso que você disse. Eu achei bem interessante. Está num livro chamado Finais Surpreendentes, né? Finais Surpreendentes, né? Olha o que esse cara diz. Né? Esse cara diz o seguinte: a ajuda e a força, está falando sobre oração. A ajuda e a força estão à distância de uma pequena oração. É isso aí. É isso aí, cara. Porque às vezes o cara não crê, mas na hora que ele se submete, ele fala assim: cara, eu vou orar. Senhor, se mostre. A ajuda e a força, mas está à distância de uma pequena oração. Tremendo. Agora, deixa eu jogar uma pimentona aqui, bem poderosa aqui, cara, que a gente prometeu que faria, mas não fez até agora. Muita gente se questiona o seguinte: se Deus é soberano, se Ele conhece todas as coisas, se Ele é todo-poderoso, se Ele é todo-poderoso, se Ele é amor, se Ele quer o nosso melhor, ou seja, Ele quer o nosso bem, por que a gente precisa tornar audível a nossa oração, tornar conhecida a Ele a nossa oração? Por que a gente ora se Ele já sabe tudo, se Ele já sabe até o que quer pra gente? Por que orar, mano? Me ajudem aí, por favor. Você sabe que a minha resposta dessa pergunta, 2 meses atrás, 3 meses atrás, aí, teria uma direção. Né? Como eu falando pra vocês, o relacionamento com Deus, o relacionamento com o entendimento da vontade de Deus, ele vai mudando na vida da gente, ele vai aumentando, né? Então, assim, orar muito e se sentir bem orando, eu já faço há muitos anos. Sim. Já peguei essa veia de, falar com Deus como um amigo, né? Mas não fazia muito sentido na minha cabeça o pedir. Não fazia muito sentido, porque dentro desse contexto, falar, pô, Deus já sabe, Ele já vai fazer o que é melhor, pra que eu vou pedir alguma coisa, né? Mas eu tô sempre estudando, e aí eu cheguei num artigo do C.S. Lewis. Certo. A gente já falou algumas vezes dele. É um artigo pequeno, é um artigo de 4 páginas, pequenas. A galera que tá em casa não tá vendo, mas a galera que tá assistindo a gente no YouTube dá pra ver, um livro pequeno. Sim. Cara, ele foi uma bomba na minha cabeça, né? Porque assim, primeiro você tem que entender essa pergunta. Porque eu posso usar essa mesma frase pra qualquer coisa. Vou dar um exemplo. Se Deus é todo poderoso, se Ele é amor, se Ele é bom, pra que eu vou trabalhar? Ele já não vai me dar o que eu preciso? Se Deus é poderoso, se Ele é amor, se Ele sabe tudo, pra que eu vou lavar as mãos? Deus já pode evitar. Então, dentro das leis físicas, Deus permitiu que nós tivéssemos uma participação dentro do plano da história desse mundo e do plano da salvação. Então, eu planto para que eu possa colher. Eu quero comer um milho, eu planto milho para que eu possa colher um milho. Deus vai abençoar, mas eu tive o meu esforço de plantar e colher, né? E dentro das leis físicas. E dentro das leis espirituais, por algum motivo que é difícil da gente entender... Não é diferente. Deus falou assim, eu vou deixar que você também tenha uma participação.
Da mesma forma como nas leis físicas você tem uma participação dentro do plano da salvação, você vai lavar a mão para não ficar doente. Se você quiser pular do prédio e morrer, você vai poder fazer isso. Eu vou te dar um direito de participar. Eu te dou também no plano espiritual. No plano espiritual também te dou um direito de participar. E o jeito de você participar nisso aí é orando. Então, hoje para mim faz tanto sentido eu plantar uma boa semente como pedir a Deus na oração por uma boa colheita. O processo é o mesmo. Um é no plano físico, outro é no plano espiritual. Então existe uma margem que a gente não entende exatamente o porquê, mas mesmo no plano físico a gente não tem como entender, Sim. porque Deus poderia fazer simplesmente com que eu abrisse o armário e tivesse lá sacos e mais sacos de alimento, mas ele diz assim, você vai trabalhar, você vai plantar para que você possa colher, eu vou abençoar a plantação para que colhe. E dentro do plano espiritual ele falou assim, eu tô cuidando de você, eu tenho sonhos e bons planos para você, mas tem uma parte sua, e a parte sua é orar, e eu vou escutar, você vai participar comigo. Legal. Para mim fica bem assim, claro o que você está falando aí. Eu li Viktor Frankl, né, que é um psicólogo bem famoso, já falecido, né, fundador da logoterapia e tal, e ele é um sobrevivente do campo de concentração, e ele cunha uma frase muito interessante, onde ele diz assim, que não há verdadeira liberdade sem responsabilidade. Então, o fato de Deus nos tornar seres livres não significa que a gente pode fazer qualquer coisa, certo? Porque a liberdade, ela precisa estar atrelada à responsabilidade pelos meus atos com relação, inclusive, à vida do outro. Então, dentro do grande conflito, né, da vida, do mundo espiritual, bem como também no mundo físico, Deus nos dá a liberdade de participar. Certo? Mas essa liberdade ela precisa se fluir com responsabilidade. Né? E isso passa pelo senso do seguinte, o que eu estou pedindo para Deus? O que eu estou pedindo para Deus é algo responsável ou algo irresponsável? Entendeu? É igual uma criança, cara, pedindo, né? Ontem, por exemplo, eu comprei um lanche lá para casa para meus filhos. Aí o Gião, mais novinho, pegou o lanche. Ele já tinha jantado. E eu comprei o lanche para dar para Gisele. Ele queria o lanche. Aí eu falei para ele, Jean, esse lanche é da tua mãe. Aí ele falou, mas eu quero, tá, eu tô com fome, não sei o quê. Eu falei, então, vamos dividir o lanche. Aí ele falou, não, ele ficou chorando. Eu falei, não, fala pra tua mãe se você pode pegar o lanche. Você saiu da sua responsabilidade de pai. Quem tem que falar o não é a mãe. Mas eu queria que ele tivesse essa responsabilidade, mas ele não conseguiu pegar o esquema. Aí eu falei assim, fala lá com a tua mãe, se ela liberar, tá tudo certo. Só que ele não queria falar. Por que ele não queria falar com a mãe? Porque ele tinha medo, cara, de ouvir da mãe, eu quero uma parte. E ele não queria dividir. Ele não queria dividir. Ele queria que eu falasse para ele exatamente o que ele queria ouvir. E é assim que muitas vezes a gente age com Deus, cara. A gente pede uma coisa para Deus de forma até irresponsável, egoísta, certo? Mas querendo que Deus faça a nossa vontade e não a dele. Aí a gente entra num outro problema aí. Não, deixa eu aproveitar. Sabe? Não, aproveita. Esse negócio aí. Pô. Vem. Na verdade, assim, olha... Como é que a gente... É uma perspectiva só, tá? Como é que a gente enxerga a oração, né? A gente enxerga a oração sempre em cima de duas necessidades, certo? Que é a ideia do pedir e do agradecer. Então, são duas, né? Ok. O problema é que a Bíblia, a gente vê... Não estou dizendo que tem que ser só assim, mas a Bíblia trabalha muito Deus respondendo orações... ou oração baseado naquilo que ele promete pra gente, Isso. Então, por isso que às vezes o teu filho queria ir lá, mas ele já tinha uma vontade. Ele já tinha. A gente quer, na verdade, fazer da oração exatamente isso, mas Deus responde a minha oração? Responde. Como? Baseado naquilo que ele prometeu. A palavra de Deus, cara, é o poder mais... Quer dizer, a palavra de Deus é diferente de mim, de vocês e tal. Porque se Deus disser assim, eu vou fazer isso... Ele é fiel na palavra dele, certo? Bem, então, baseado nisso, tem um texto de Paulo, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, que Paulo diz assim, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deixa eu parafrasear. Na verdade, deixa eu criar aqui um negócio que, na verdade, o texto não está dizendo, né? É isso mesmo. É isso que eu vou fazer agora. Então, você imagina o seguinte, ó, né? É assim que surgem as grandes heresias. É por ali, né? Mas você imagina que nessa promessa de Paulo aqui, né? É mais ou menos isso. No céu, você imagina um almoxerifado, certo? E nesse almoxerifado, Deus coloca lá todo tipo de bênção que ele vai dar para você, para mim e tal, para qualquer pessoa que esteja ouvindo aí.
Ele deixa lá, estocado, embrulhado, com etiquetado assim, ó, Heron, isso aqui é pro Heron para tal dia e tal. Ó, é o que o texto está dizendo, ó. O nosso Senhor Jesus Cristo nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual lá nas regiões celestiais, certo? O problema é que tá lá. E para você ter acesso a esse negócio, só tem um jeito de você fazer isso. Aí, ó. Qual que é o jeito? A oração. Com certeza. Aí, ó. Entendeu? É o único jeito de você ter acesso. Então, é aquela questão do livre-arbítrio. A gente não tá falando de liberdade também. Sim. Livre-arbítrio, quer dizer, eu preciso ter acesso. Tá lá a bênção prometida por ele, mas aí eu tenho que pedir, cara, né? Só que eu tenho que sair desse campo de pedir só agradecer. Eu tenho que saber como pedir. Vou dar um exemplo clássico aqui pra gente continuar a conversa, né? Exemplo clássico pra mim, entre outros, tá na Bíblia, é Josué. Né? Então, Josué no capítulo 9, você encontra Josué não conversando com Deus, né? Lá diz o versículo 14, que ele não procurou saber a vontade de Deus e tomou uma decisão em relação aos gibeonitas. Foi uma decisão errada, equivocada. Quando chega no capítulo 10, o cara já tinha levado na cabeça, ele já tinha aprendido a lição. Aí os gibeonitas, nos ajude aqui, a gente tá... Bem, aí o que Josué fez? Vai no versículo 8, Josué se ajoelha lá no chão de Gilgal, dentro do santuário, e pergunta pro Senhor, devo ou não devo ir? O que eu faço agora? Já errei lá, no capítulo 9. E ele ficou 2 horas conversando com Deus, e daqui a pouco Deus diz assim, então vá, mas eu te prometo, eu vou te dar todos, vou te entregar todos nas tuas mãos, né? E aí o que me chama a atenção nessa história, e você já está sabendo onde eu vou chegar, né? É que Josué foi para a guerra e no final foi anoitecendo e cadê? E não tinha todos na mão, né? E aí eu acho interessante porque no livro Patriarcas e Profeta, Ellen White diz que o Espírito Santo soprou no ouvido dele a oração que ele fez, né? E a oração era baseado numa promessa que Deus havia feito a ele, né? Ele não tinha todos, então ele disse assim, Senhor, então quero que segure o sol aí, a lua e tal, entendeu? Olha que coisa extraordinária. Para que a tua promessa se cumpra. Exatamente. Então, quando a gente olha para essa questão da oração, cara, a gente precisa começar a sair um pouco desse negócio de pedir e agradecer, começar a conhecer a palavra para eu cobrar de Deus, no bom sentido da palavra, né? Então, o Senhor não prometeu aqui, eu estou te cobrando algo que o Senhor me prometeu. E o Senhor é fiel em cumprir. E é onde Deus atende grandes orações. Tremendaço. Cara, essa história, eu quero pegar só um aspecto aqui. Essa, pra mim, é a história de que prova completamente que não... Qual é o jeito certo de orar? Meu amigo, você vai ter Jonas orando dentro da barriga do peixe, você vai ter Paulo orando acorrentado, Moisés orando com a mão erguida, e Josué no meio do pau torando. Pau torando, ele orando. Cara, espada comendo, nego, tripa pra fora, pescoço rolando, o bicho em oração. E ele, Senhor, é o seguinte, não deu tempo de matar todo mundo, Senhor, segura aí que eu preciso pegar todo mundo. Cara, é muito doido. É muito doido. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração, então você pode orar em qualquer lugar, né? Me parece assim, ó, que Deus quer te dar uma grande colheita, mas se você não plantar, você não vai colher. É isso aí. E me parece que Deus tem algumas coisas que Ele só vai dar se você pedir. É isso embora aí. esteja reservado pra você. É aí. muito doido pensar isso. Tem um... Ed, mas, cara, isso é muito real. Tem um texto de Ellen White, a gente está citando a Ellen White aqui, né, como uma escritora norte-americana, tem um livro O Grande Conflito, na página 525, ela diz assim, faz parte do plano de Deus conceder-nos em resposta à oração da fé aquilo que Ele não outorgaria, não nos daria, se o não pedíssemos assim. Cara, então tem coisas, de fato, que a gente não vai tomar posse se não for por intermédio da oração. Aí você pode questionar, mas como? Por quê? Rapaz, cara, é Deus que estabeleceu. Exatamente. Não tem uma resposta. Mas o doido é assim, ó. Pelo mesmo motivo que você tem que lavar a mão pra você não ficar doente. Sim, que você porque planta, você tem a sua parte. Você tem a sua parte. Deus disse assim, Ele desenhou. É doido pra gente entender isso? É. Mas Ele falou assim, você vai ter uma parte. É isso. E, cara, acho que a história mais bíblica, mais dentro disso, é a história do rei Ezequias, né? Ele fica doente, o profeta chega pra ele e fala assim, Ezequias, põe tua casa em ordem, parabéns. Tu vai bater as bolas. Tu foi um baita rei, mas tu já era, cara. O que tinha pra você já deu. Ele já era, meu irmão. E vai embora. Ezequias olha pra Deus e fala assim, não, peraí, senhor. Eu quero viver um pouquinho mais. Morrer? Como assim? Não tava no combinado. Cara, e ele xaropeia tanto Deus que Deus fala assim, tá bom, Ezequias, você quer viver mais um tempo? Quero, senhor. Então vou deixar você viver. Cara, Deus falou, tá bom, vou deixar você viver. E Ezequias tem mais ali um período de vida, 15 anos agora, se a memória não tá falhando.
O Ezequias tem mais 15 anos. Cara, esses 15 anos foi desgraçado na vida dele. Cara, pior. Mas Deus deu, né? Interessante. Deus deu, né? cara. Então, Deus deu aí a realmente oração. tu jogou uma história que confunde pra caramba, né? Eu estou aqui para confundir. Eu não estou aqui para explicar. Porque assim... Aí o pessoal tá ouvindo o podcast ali foi feita a vontade de Deus ou a vontade do homem, né? É um primeiro momento, uma história... Mas, ó, eu olho assim, que Deus, talvez, até por ilustração, por educação, por ensino, sei lá. Mas é que, Gili, a gente não tem o quadro todo. Exatamente. A gente não tem o quadro todo. A gente olha, você tem que entender, nós estamos limitados pelo recorte... Deus enxerga do alto, né, cara? Primeiro, a gente tem só o recorte do que a Bíblia preservou. Há muito mais histórias do que a Bíblia preservou. A Bíblia só preservou aquilo que tinha a ver com o plano da salvação. Segundo, a gente não tem o vislumbre do plano de fundo. Né? A gente não tem o vislumbre do plano de fundo. E aí a gente precisa ter fé, né, cara? Pra confiar nisso. E a gente olha... Eu já tive, há bastante tempo, assim... Eu olhava pra essa história e falava assim, cara, ele só fez burrado, deu tudo errado, né? Mas, cara, o plano da salvação se desenvolveu do mesmo jeito. Uhum. O povo foi pro exílio babilônico porque ele tinha mostrado, mas de lá voltou um povo para que Jesus pudesse nascer. Claro. A gente não vê a história toda, né? Que os desígnios de Deus se cumprem, né, cara? A despeito, né, de nós, a nossas falhas. Manassés foi um rei horrível? Foi, cara. Mas Manassés tá salvo. A Bíblia diz claramente que Manassés vai pro céu, cara. Outro aspecto. Manassés foi ruim, mas a gente teve Isaías, tem um livro de Isaías por causa do período de Manassés. Então, assim, a gente olha e fala assim, pô, deu tudo errado. Deus fala assim, ó, deu errado, mas peraí, não saiu do meu controle, não. Foi bem Segura a onda aí que você não tá vendo tudo. Aí eu acho que a gente pode já ir pros finalmente aqui, cara, e entendendo o seguinte. Tem um texto de 1 João 5, 14, 16, que diz assim, ó, e esta é a confiança que temos para com Ele, Deus, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir ao seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Sublinhando aqui a ideia de que se a gente pede alguma coisa segundo a vontade dele, Ele nos ouve, cara. Então, assim, é aquilo que você estava comentando. Muitas vezes a gente pede segundo a nossa vontade, não a vontade de Deus, e a gente acaba não recebendo. Por quê? Porque a vontade de Deus qual é? Se a gente resumisse assim, qual que é a grande vontade de Deus? Salvar. Ele quer salvar todos nós. Então, assim, se a resposta de Deus é não para a tua salvação. Se é sim para a tua salvação. Se espera um pouco para a tua salvação. Essa confiança que nós temos que ter, que João fala aqui, que é o interessante nessa dinâmica da oração. Cara, ora a Deus. Pode até colocar para Deus a sua vontade. Coloca, cara. Ó, Deus, eu queria isso. Seja honesto com Deus. Cara, seja honesto. Mas a vontade de Deus vai se cumprir. Ou seja, Ele vai trabalhar para a tua salvação. Isso é maravilhoso, cara. E a gente tem que confiar, né? Porque se olhar para a oração é assim, ó. Você tem o Espírito Santo intercedendo por você, conforme Romanos 8, né? Sim. Ele intercede com gemidos inexprimíveis e tal, mesmo a gente não sabendo orar como convém e tal. Você tem Cristo, o seu intercessor, certo? Uhum. Cara, e a imagem que eu mais gosto, assim, uma imagem que está no livro Patriarcas, que eu mais gosto em relação à oração, é quando Cristo está no trono. Isso é descrito lá no Patriarcas, né? Em relação a Noé e tal, ao dilúvio e tal. Então, Cristo está no trono, acima do trono um arco-íris. Você já ouviu? Você lembra desse fato, né? Sim. E aí, daqui a pouco chega um anjo e diz assim, olha, tem um pedido especial e tal. Não, eu vou aceitar porque eu fiz uma aliança. Ele aponta para o arco-íris, né? E depois ele coloca o arco-íris como símbolo de aliança com Noé e com as gerações futuras, né? Cara, você tem Cristo intercedendo por você, né? Preocupado com a sua salvação e com a sua oração, né? Uhum. Não tem como errar esse negócio. É isso aí, cara. Não tem como errar. Cara, a promessa é essa. Eu encerraria Sim, cara. te falando como é que é mais ou menos a minha oração hoje, né? Minha oração hoje, em cima de tudo que a gente conversou e dessas promessas maravilhosas, ela começa com eu contando pra Deus o meu dia. Normalmente de manhã eu conto pra Deus o que eu quero fazer e à noite eu conto pra Deus o que eu fiz. Normalmente eu começo a oração assim. E nesse diálogo, quando Deus me leva pra algum lugar ou pra alguma coisa que eu sinto que eu tenho que pedir ou que eu gostaria que as coisas se desenrolassem de algum jeito, eu peço. Então, por exemplo, eu conto pra Deus, falo, Senhor, eu vou gravar o podcast hoje à tarde e tal. Pô, vai ser legal, quero falar sobre oração, espero que o Senhor me dê sabedoria pra contar.
Ô, senhor, já pedi bastante pra trocar o meu companheiro de podcast. Não vem um chamado pra ele. Tem que jogar a Não gracinha. trocou por causa da sua salvação. Exatamente. Ainda bem que Deus é sábio. Então a minha oração hoje, ela segue essa estrutura, né? Eu começo contando pra Deus o que eu vou fazer e de noite eu conto pra ele o que eu fiz. E se ele me leva pra algum lugar que eu sinto que eu tenho que pedir por alguma coisa, ou se eu tenho uma vontade sobre aquele assunto, eu coloco diante dele. É isso aí. E tem sido muito legal. Isso é relacionamento, né? É abrir o coração a Deus como se faz a um amigo. Agora tem um último detalhe que eu não poderia terminar sem falar sobre isso, que até mereceria um tempo maior. Há muitas pessoas que questionam assim, tá, legal, eu entendi que Deus me concede uma participação nesse processo do grande conflito, tal, né, do campo espiritual, mas tem diferença, por exemplo, de eu orar sozinho, individualmente, e eu orar em grupo? Para que eu tenho que pedir para muita gente orar? Será que quanto mais gente orando, Deus vai se convencer de que tem que fazer aquilo que ele já sabe que tem que fazer? Cara, e esse é um ponto também super complexo. Aí eu vou pra Jesus, né? É complexo, mas ele contou a parábola do vizinho do amigo importuno. Do meu amigo importuno. Que o cara tá dormindo, ele fala, e o cara fica lá, e até que ele fala, e aí Jesus fala assim, cara, mesma coisa com Deus. Você tem que ir lá, repetir, uma hora vai acontecer. Então, de alguma forma, dentro desse plano, ele falou assim, mesmo jeito que eu mando você plantar para ter uma boa colheita, eu mando você orar para que eu ouça. Só que, orem para que eu te pegando ouça. essa parábola, não é que Jesus está querendo dizer que Deus é uma pessoa que precisa ser importunada para poder agir. Ele, na verdade, está trabalhando um contraste. Ele está dizendo, poxa, se um ser humano, né, ser humano, ele é capaz de conceder algo bom para alguém que insistiu, imagine Deus que quer o melhor para você, né? É a mesma coisa da parábola do juiz, né? Que de tanto a viúva lá insistir, que o juiz era mau, ele foi lá e fez coisa boa. Então, o trabalho que Jesus está falando aqui é um esquema de contraste. Deus é alguém amoroso, cara. É um pai que quer o melhor para os seus filhos. Mas por que a oração ela tem que ser incessante, insistente, perseverante? É porque a oração, eu não lembro agora quem que falou essa frase, mas a oração perseverante não é para você mudar a Deus, mas você muda a si mesmo. Google. É o Google, né? Clarice Lispector. Clarice Lispector. Aí você tem... Tá entre Max Lucado e Clarice Lispector, eu não lembro agora exatamente. Tá aqui nesse meio. Quem é esse? Mas você entendeu a parada? Deus quer que a gente, cara, é nós que mudamos quando a gente insiste, quando a gente persevera em oração. E quando mais pessoas, Ed, só para fechar essa parte ali, quando mais pessoas, eu acho que se conectam em oração, cara, não é que Deus vai falar, agora eu tô convencido. Não, é quando Deus, na sua misericórdia, ele olha, cara, a unidade dos seres humanos, cara. Eu acho que Deus, eu tenho certeza que Deus se alegra e se agrada muito, cara, quando seres humanos se unem em prol de um objetivo. Por isso a importância da oração intercessora, das correntes de oração. Isso não sou eu que estou falando. Mateus 18, 19, Jesus vai falar. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou seja, por um objetivo em comum, eu ali estarei e eu ali ouvirei. Então, realmente, respondendo a pergunta, eu acho que é isso aí. E você tem duas histórias bíblicas também que mostram que, embora Deus tenha um poder ilimitado, ele escolhe viver dentro das regras que ele criou para o jogo. Exatamente. Tá? Deus tem um poder limitado, mas ele escolhe viver dentro das regras que ele criou pro jogo. Onde a gente vê isso? História de Jó. O mundo pertence a Satanás. Satanás fala assim, se me pertence a Deus. É isso aí. Deus vive dentro das regras do jogo. E Daniel, que começa a orar a Deus, leva 3 semanas para ele ter a resposta. Ele persevera em oração. E quando o anjo vem responder, ele fala assim, Daniel, servo muito amado. Desde o início, eu já queria ter te respondido. É isso mesmo, cara. Mas dentro do plano da salvação, dentro do conflito entre o bem e o mal, e nas regras que Deus se submete, eu não pude falar pra você. Ele limita-se a si mesmo, né? Ele limita-se a si mesmo. Eu não pude falar com você. Agora, depois de 3 semanas, eu posso. Tremendaço isso, rapaz. Mas Bacana. olha que coisa legal, Aron. Mas você sabe que eu vou colocar aí, depois vocês resolvem aí. Eu até acredito que Deus ouça uma pessoa só orando. Claro. Ele não depende desse grupo, né? Não tenha dúvida. Agora, eu vejo também essa expectativa de você criar uma usina de oração. Não é isso que é Spurgeon? Não sei se eu tô falando o nome dele corretamente. Spurgeon, né? Spurgeon, Spurgeon é o inimigo do Spider-Man. É outro, então. Spurgeon. Okay. Será que ele tá falando Espartacus? Spartacus é outra coisa. Spurgeon. Fala 300. Então, eu acho bacana aquela história, né? Quer dizer, um período terrível, que a igreja estava só fracassando, esse cara cria aquilo que ele chama de uma usina de oração no fundo da igreja lá, né?
Então, esse clima, ele é interessante, porque esse clima, ele mexe com Satanás, né? Exato, cara. Tem uma frase bem bacana, quer ver? Tá aqui no livro, Você Pode Contar Contigo, o nome do livro, diz assim: Satanás ri dos nossos esforços, tá? Ridiculariza a nossa sabedoria, mas ele treme quando nós oramos. Eita, uma frase, olha que legal, né? Fogo puro aqui, aí, rapaz! Fogo! Então essa é a usina. Eu acho que esse aspecto de você criar a busca do poder do Espírito Santo na coletividade, apesar do Espírito Santo descer individualmente, né? Eu acho que isso tem o seu valor. Não que Deus necessite disso para atender uma oração minha, né? É isso aí, cara. Tremendaço. Eu quero terminar citando um texto de 2 Coríntios 12, 9 e 10, que diz assim, ó, fazendo até jus ao nome que a gente falou aqui no começo. Ele diz assim, ó: minha graça é tudo o que você precisa. É Deus falando para Paulo. Meu poder opera melhor na fraqueza. Ó, vai vendo. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições, aflições que sofro por Cristo. Porque quando sou fraco, é aí que sou forte. Cara, a oração, ela precisa ser um canal de dependência de Deus. Quando você se acha muito, inclusive autossuficiente na vida espiritual, você está lascado. Agora, quando você se reconhece como um fraco e você entende que a oração é para os fracos, aí você, rapaz, toma posse da graça divina que está completamente disponível para você. Eu acho isso bonito demais, cara. Eu acho que a gente tem que encarar a oração assim. Não criarmos muitas expectativas, Ed. Tem muita gente que se frustra dizendo assim: poxa, eu pedi para Deus, pedi, corrente de oração e Deus não me atendeu. Aí você fica magoado com Deus. Cara, não crie expectativa, que a pior coisa num relacionamento é você criar a expectativa do outro. Cara, se relacione, tenha prazer de se relacionar com aquela pessoa, sem criar expectativas. E Deus vai sempre surpreender você. Bom, se você conseguiu ficar ouvindo a gente 50 minutos, pode ter certeza que você vai conseguir fazer uma oração mais de 5 minutos. De 5 minutos. Eu espero. Então, ore. Valeu, Heron. Valeu, cara. Muito bom. Bom estar com você aqui, cara. E você, meu amigo, faça uso da oração. Ore sem cessar. Viva uma vida de oração. Tamo junto. Um abraço. Tchau, obrigado. Valeu, galera.